Meu nome é Ayla Costa. Tenho 27 anos e na noite em que minha mãe me disse para começar a pagar aluguel ou cair fora, ela falou isso com 2 caixinhas de suco em uma mão, a bolsa de fraldas da minha irmã pendurada no pulso e os gêmeos da minha irmã espalhando pasta de amendoim no sofá que eu tinha limpado 1 hora antes. Se você quiser morar aqui, ela disse, alto o suficiente para todo mundo na cozinha ouvir, você vai ter que começar a contribuir como uma adulta. Eu apenas fiquei parada ali no meu uniforme, recém-saída de um plantão noturno de 12 horas na clínica veterinária de emergência na Zona Sul, olhando para a mulher que havia passado os últimos 4 anos me tratando como babá residente com pulso. Minha irmã riu da ilha da cozinha e disse, sinceramente, a mãe deveria ter cobrado de você antes. Você age como se tomar conta dos meninos fosse algum sacrifício enorme. Foi o momento em que algo dentro de mim ficou imóvel. Não com raiva, nem mesmo magoada, só imóvel. Porque me atingiu de uma vez só que eles não me viam como uma filha ou irmã, ou mesmo uma pessoa com vida própria. Eu era o plano B. A babá não paga, a que nunca dizia não. Então eu sorri, coloquei minhas chaves no balcão, caminhei até o armário do corredor, tirei a bolsa de viagem que eu tinha arrumado 2 meses antes, só por precaução caso encontrasse coragem, e fechei o zíper na frente deles. Minha mãe cruzou os braços como se esperasse eu rachar. Minha irmã revirou os olhos e disse aos gêmeos para dizerem tchau para a tia Ayla, como se eu fosse voltar antes do jantar. Eu olhei para todos eles e pensei, se eu desaparecesse esta noite, eles sentiriam minha falta ou só o trabalho que eu fazia? Antes de contar o que aconteceu depois que eu dirigi para longe, me diga, que horas são aí agora? E de onde você está assistindo? Estou curiosa para ver até onde esta história vai viajar. Eu não chorei quando saí. Isso surpreende as pessoas quando conto esta história porque elas esperam algum colapso dramático na garagem, algum momento de mãos trêmulas, onde eu duvidasse de mim mesma e olhasse para trás para casa como se estivesse deixando parte do meu coração para trás. Eu não. Eu estava cansada demais para chorar e aliviada demais para lamentar. A verdade é que eu já havia saído daquela casa em pedaços muito antes de carregar aquela bolsa de viagem. Cada plantão noturno que eu trabalhava na clínica veterinária de emergência na Zona Sul tinha se tornado sua própria forma de fuga. Eu passava 12 horas lidando com donos de pets em pânico, exames de sangue, telefones tocando, admissões de emergência e a adrenalina constante que vinha de ajudar pessoas na pior noite da semana delas. Então eu dirigia para casa ao nascer do sol, tirava meu uniforme e entrava em uma casa que de alguma forma parecia mais barulhenta que o hospital. Sempre havia algo me esperando lá. Bancadas pegajosas, músicas de desenhos animados tocando alto na televisão, os gêmeos chorando por copos errados, minha mãe perguntando se eu podia só ficar de olho neles por algumas horas, o que era código para entregar meu dia inteiro. Minha irmã mais velha os deixava com um beijo na testa deles e alguma desculpa leve sobre um fechamento, um brunch de networking, uma visita de cliente de última hora ou precisar de uma tarde sem interrupções para respirar. Ninguém nunca parecia notar que eu também precisava disso. Naquela casa, meu cansaço era tratado como um inconveniente, não um fato. Meu sono era opcional, minha agenda era negociável, meu corpo era sempre assumido como disponível. Então, quando eu parei em um hotel econômico simples a algumas saídas de distância e paguei por 3 noites adiantado com o dinheiro que eu vinha guardando em segredo, eu não me senti imprudente, eu me senti sã. Eu me senti como alguém que finalmente puxou o alarme de incêndio em um prédio que vinha queimando quieto por anos. Eu me registrei com meu próprio nome. Carreguei minha bolsa de viagem até um quarto com cortinas desbotadas e um ar-condicionado que chacoalhava como moedas soltas, e tranquei a porta atrás de mim. Então eu fiz a primeira coisa verdadeiramente egoísta que eu tinha feito em anos. Eu virei meu celular para baixo, pedi waffles quentes e café pelo serviço de quarto, tomei um banho tão longo que o espelho desapareceu no vapor e me enfiei na cama enquanto o sol ainda estava alto. Ninguém bateu. Ninguém gritou meu nome do corredor. Ninguém me entregou uma fralda, um copinho de lanche, uma meia perdida ou um problema que esperavam que eu resolvesse antes de dormir. Eu acordei 7 horas depois em silêncio total e simplesmente fiquei deitada ali por 1 minuto inteiro, olhando para o teto como se tivesse aterrissado em outro planeta. Até o silêncio parecia caro, como algo que eu não tinha percebido que me negavam.
Eu me vesti devagar, dirigi até um café próximo e comprei para mim mesma um expresso com açúcar mascavo caro e um muffin quente de mirtilo que eu não precisava dividir com ninguém. Então eu sentei no carro com as janelas entreabertas, o sol batendo no volante, e comecei a rolar anúncios de apartamentos. O Rio de Janeiro parecia diferente quando eu não estava correndo entre o trabalho e as obrigações. As ruas pareciam mais largas, o céu parecia mais limpo, a cidade toda parecia existir em camadas que eu nunca tinha tido tempo de notar. Eu me peguei imaginando coisas simples que pareciam quase vergonhosamente luxuosas. Uma cozinha onde eu pudesse deixar uma caneca limpa na pia e saber que ela ainda estaria lá quando eu voltasse. Um banheiro sem brinquedos de banho espalhados pelo chão. Uma manhã em que eu pudesse dormir sem culpa. Uma noite em que eu pudesse acender uma vela e ler em vez de esquentar nuggets em forma de dinossauro para crianças que não eram minhas. No segundo dia, eu encontrei um pequeno apartamento no andar de cima de uma floricultura em Botafogo. Tinha acabamento branco lascado, pisos de madeira antigos, escadas rangentes e uma varanda estreita mal cabendo 2 cadeiras e uma planta. Mas no segundo em que eu entrei, eu soube. Cheirava a tinta fresca, lírios da loja de baixo e possibilidade. A gerente do locação ficava se desculpando pela idade dos armários e pelo armário pequeno. Mas eu mal ouvia. Tudo o que eu conseguia pensar era que cada centímetro daquele apartamento pertencia à emergência de ninguém, além da minha. Eu assinei o contrato antes que o medo pudesse me alcançar. Naquela noite, eu sentei de pernas cruzadas no chão com comida tailandesa para a viagem no colo, cercada por 2 bolsas de itens essenciais, um abajur em uma caixa de papelão e mais paz do que eu sentia em anos. Era aterrorizante do seu jeito, é claro. A liberdade sempre é quando você foi treinada para associar amor com obrigação. Mas por baixo do medo, havia um pulso firme de alívio que não ia embora. Ninguém sabia onde eu estava a menos que eu quisesse que soubessem. Ninguém podia abrir a porta e me atribuir um papel. Ninguém podia me dizer que estar cansada era egoísmo ou que dizer não significava que eu não me importava. E ainda assim, por baixo de toda aquela paz, uma pergunta piscava na borda da minha mente como uma chama piloto que se recusava a apagar. Eu era realmente egoísta por finalmente escolher a mim mesma, ou eles simplesmente me treinaram para acreditar que a liberdade era uma traição? Nos primeiros 3 dias, eu ignorei todas as mensagens, não porque eu fosse forte, mas porque eu sabia exatamente como começaria. Primeiro culpa, depois pressão, depois alguma versão de família, ajuda a família falada pelas mesmas pessoas que só usavam aquela frase quando precisavam de mão de obra. No 4º dia, a curiosidade venceu. Eu desbloqueei meu celular e encontrei 46 mensagens, 12 chamadas perdidas e um áudio da minha mãe marcado como urgente. Minha irmã também tinha mandado mensagens, mas as dela pareciam diferentes. As da minha mãe eram frenéticas e manipuladoras em ondas alternadas. Onde você está? Isso é infantil. Os meninos estão confusos. Preciso que você me ligue. Você fez seu ponto. As da minha irmã eram mais afiadas. Você está seriamente punindo os gêmeos porque está brava com a mãe? Cresça. Eu ouvi o áudio enquanto estava sentada no chão pelado do meu apartamento com um abajur em caixa ao lado. Minha mãe soava sem fôlego, brava, não preocupada comigo, notei, preocupada consigo mesma. Você não pode simplesmente sumir depois de tudo o que eu fiz por você, ela disse. Eu tive que cancelar uma consulta médica porque a Larissa não conseguiu chegar a tempo, e os meninos foram um desastre a manhã toda. Você sabe como é humilhante contar para as pessoas que minha própria filha abandonou a família? Eu realmente ri disso. Abandonou. Como se eu tivesse saído de crianças que eu pari, contas que eu criei, promessas que eu fiz. Eu digitei uma frase de volta. Eu não abandonei ninguém. Eu me mudei. 10 segundos depois, meu celular acendeu com uma chamada de vídeo da minha mãe. Contra meu bom senso, eu atendi. A tela abriu para puro caos. Um dos gêmeos chorando ao fundo. A TV gritando alguma música de desenho animado. O cabelo da minha mãe meio preso para cima. E atrás dela eu vi a roupa suja, derramando das cestas e pratos empilhados na pia. Então o rosto da minha irmã entrou no quadro. Olha o que você fez, ela estalou, balançando o celular para eu ver a sala. Esta casa está um desastre. A mãe teve que faltar ao trabalho ontem por sua causa. Por minha causa.
Não porque uma mulher de 32 anos continuava usando a mãe e a irmã como babá não paga. Não porque minha mãe tinha passado anos normalizando aquele arranjo. Por minha causa, eu olhei para a tela e algo frio se instalou no lugar. Não, eu disse. Isto é como a casa fica quando eu paro de segurar tudo junto. Minha irmã piscou como se não esperasse resistência. Minha mãe cortou rápido, a voz tremendo em martírio total. Você está me matando com isso, Ayla. Você sabe que eu não consigo lidar com aqueles meninos sozinha. A Larissa tem clientes. Eu tenho responsabilidades. Todos nós dependíamos de você. Lá estava. Não nós te amamos. Não nós sentimos sua falta. Nós dependíamos de você. Eu fiz a pergunta que deveria ter feito anos antes. Alguma de vocês algum dia se importou se eu estava dormindo, comendo, trabalhando, ou eu era só útil? Nenhuma das duas respondeu. Minha irmã bufou. Minha mãe começou a chorar, e aquele silêncio me disse tudo. Quando a família implora para você voltar, eles sentem sua falta ou só o papel que você desempenhava? Eu encerrei a chamada antes que eles pudessem virar aquilo para minha culpa de novo. 5 minutos depois, eu abri todos os logins compartilhados, todos os calendários, todos os formulários de contato da escola, todas as contas de entrega de supermercado, todos os perfis de streaming, toda a autorização de busca de emergência que ainda tinha meu nome, porque eu tinha sido a que gerenciava a vida deles de formas que eles mal entendiam. Eu não fiz cena. Eu fiz uma correção. Eu tirei meu nome de tudo. Então eu mandei e-mail para o programa de após-aula, que os gêmeos frequentavam 2 vezes por semana, e atualizei meu status de contato de emergência de autorizado para indisponível. Um movimento limpo e quieto. Se eu não era mais família suficiente para morar lá sem pagar aluguel, então eu não era mais família suficiente para ser a infraestrutura não paga deles também. A semana depois disso foi a primeira semana em que eu senti minha coluna voltar. Eu parei de checar meu celular toda hora. Eu parei de pular toda vez que ele vibrava. Eu comprei um edredom de verdade, 2 canecas de café descombinadas e uma estante estreita de uma loja de usados que cheirava a cedro, papel velho e poeira aquecida pelo sol. Eu encontrei uma poltrona de segunda mão com tecido verde desbotado e a coloquei perto da porta da varanda, como se eu sempre tivesse morado ali. Eu aprendi o ritmo do meu novo quarteirão da forma quieta e observadora que as pessoas fazem quando seus sistemas nervosos finalmente se acalmam. Às 9h toda manhã, o florista de baixo lavava a calçada e arrumava baldes de hortênsias e lírios do lado de fora da loja. Por volta das 10, um senhor aposentado do outro lado da rua passeava com um bulldog mal-humorado de botas vermelhas brilhantes. A padaria da esquina vendia todos os bolinhos de banana até às 10h30, e se eu fosse logo depois do meio-dia, a menina atrás do balcão me dava um biscoito extra porque me reconhecia pelo uniforme do plantão noturno. Tudo parecia absurdamente terno, o tipo de vida comum que eu nunca tinha sido permitida construir porque eu sempre estivera ocupada demais, mantendo-a de outra pessoa. Eu também comecei a dizer sim para coisas que eu costumava descartar automaticamente. Uma técnica veterinária do trabalho tinha passado meses me implorando para entrar na aula de cerâmica dela nos fins de semana, e eu sempre dizia que não podia porque coisa de família aparentemente devia explicar qualquer sonho pequeno o suficiente para ser sacrificado. Desta vez eu fui. Eu sentei em uma roda de argila com uma camiseta grande demais, o cabelo preso para cima, rindo enquanto minha primeira tigela desmoronava em algo feio e torto nas minhas mãos. A instrutora me disse para não lutar tanto com a argila. Centralize primeiro, ela disse, pressionando os dedos sobre os meus por um segundo firme. Se suas mãos estiverem tensas, vai balançar toda vez. Eu não sei por que aquela frase me acertou tão forte, mas acertou, porque aquela era minha vida, não era? Anos tentando manter a forma sob pressão enquanto tudo ao meu redor girava rápido demais. Anos balançando porque eu nunca tinha sido permitida me centralizar primeiro. No trabalho, as pessoas notaram a diferença antes de eu notar completamente. Eu parei de cometer pequenos erros por exaustão. Eu parei de desligar na sala de descanso com o café da máquina na mão. Eu parei de pedir desculpas por coisas que não eram minha culpa. Um dos veterinários me disse que eu parecia acordada pela primeira vez em um ano e eu quase chorei bem ali perto do armário de medicamentos porque não tinha percebido o quão óbvio meu esgotamento tinha sido para todo mundo menos para mim.
Alguns dias depois, o gerente do hospital perguntou se eu queria começar o treinamento para líder, uma promoção modesta com salário um pouco melhor, mais responsabilidade e horários mais estáveis. Um mês antes, eu teria dito não automaticamente porque minha agenda nunca tinha me pertencido tempo suficiente para planejar um futuro. Desta vez, eu disse sim antes que a velha culpa pudesse falar. Naquela mesma quinta-feira, depois de um plantão longo mas gerenciável, minha amiga Mila me arrastou para uma feira de rua no bairro perto da Marina. Eu quase disse não por hábito, então me segurei. Tinha música ao vivo, food trucks gordurosos, crianças correndo sob cordões de luzes e uma barraca ridícula que promovia um concurso de fantasia de pets para a caridade. Mila me convenceu a inscrever um beagle de 3 patas da clínica, que estava temporariamente com uma das nossas técnicas. Ele usava um arreio de barbatana de tubarão minúscula e parecia profundamente ofendido com a atenção, o que só fazia a multidão amá-lo mais. Quando ele de alguma forma ganhou para nós um cartão presente de R$ 250 para um restaurante de frutos do mar na orla, Mila gritou como se tivéssemos ganhado na loteria e eu ri tão forte que minhas costelas doeram. Parece uma coisa tão pequena. Talvez seja. Mas depois de anos sendo dita que meus desejos eram extras, dramáticos, egoístas ou inconvenientes, aqueles momentos minúsculos pareciam prova de que minha vida podia conter alegria que não era emprestada, roubada ou espremida nas bordas das necessidades de outra pessoa. A versão antiga de mim tinha sido reduzida à função: acordar, trabalhar, babar, limpar, repetir. Esta versão mais nova ainda ficava exausta às vezes, ainda desenrolava a culpa do amor, ainda aprendia a descansar sem desculpas, mas ela existia fora do serviço. Isso importava mais do que eu sabia dizer. É claro que as mensagens não pararam. Minha mãe mandava parágrafos longos oscilando entre culpa e nostalgia, me dizendo que a casa parecia vazia sem mim, enquanto convenientemente omitia que o que ela mais sentia falta era a ajuda. Minha irmã mandava atualizações curtas claramente projetadas para acionar pânico. O Mateus teve um chilique na saída. O Theo mordeu outra criança. A pressão da mãe subiu. Espero que seu apartamento valha a pena. A coisa sobre pessoas que dependem do seu excesso de função é que uma vez que você para de resgatá-las, elas começam a chamar seus limites de crueldade. Elas descrevem sua ausência como um ataque porque não suportam ser deixadas sozinhas com responsabilidades que sempre planejaram devolver para você. Mas nenhuma das crises crescentes delas mudou a verdade. Elas tinham construído um sistema inteiro em torno do meu sacrifício não pago e chamado de proximidade. Elas tinham confundido minha obediência com amor. Elas tinham confundido meu silêncio com concordância. No sábado à noite, eu sentei na minha varandinha com comida para a viagem equilibrada no joelho, um abajur barato brilhando pela porta de correr atrás de mim e o ar úmido do rio levantando meu cabelo dos ombros. Em algum lugar abaixo, o florista estava trancando a loja pela noite. Um casal ria enquanto caminhava pela calçada. Um trem soou ao longe, e pela primeira vez em mais tempo do que eu conseguia lembrar, eu não me sentia em stand-by para a emergência de outra pessoa. Eu fiz para mim mesma a pergunta que ninguém na minha família tinha se dado ao trabalho de me fazer. Quem eu poderia me tornar se parasse de viver como a solução deles? Desta vez, a resposta não me assustou. Ela me animou, porque às vezes, o momento em que você para de funcionar demais para todo mundo é exatamente o momento em que você finalmente conhece a pessoa que você deveria ser o tempo todo. Uma semana depois que eu tirei meu nome de tudo, minha irmã mandou mensagem. Não um parágrafo, não uma culpa. 3 palavras. Me liga agora. Eu quase ignorei. Então meu celular começou a tocar antes que eu pudesse colocá-lo na mesa. No segundo em que atendi, ela já estava gritando. Que diabos você fez? Tinha barulho de trânsito atrás dela, e um dos exêmios chorando tão forte que soava rouco. Você tirou seu nome dos formulários da escola? Você avisou ao após-aula que eles não podiam liberar os meninos para você mais? Eu me recostei no balcão da cozinha e fechei os olhos. Então era isso, o único movimento, o que finalmente acertou onde doía. Sim, eu disse, porque eu me mudei. Ela fez um som estrangulado. A mãe tinha consulta no dentista e eu tinha um fechamento do outro lado da cidade. O após-aula se recusou a deixar eu mandar minha assistente porque aparentemente só adultos listados podem buscar, e seu nome sempre foi o backup.
Fomos cobrados taxa de atraso, Ayla. Eles quase chamaram o conselho tutelar. Ela disse as últimas 3 letras como se eu tivesse convocado o conselho tutelar eu mesma por maldade. Você me humilhou. Eu deixei aquilo pairar ali. Então eu perguntei bem baixinho. Você algum dia pensou que era humilhante para mim voltar de plantões noturnos e criar seus filhos de graça? Silêncio. Depois indignação porque vergonha em pessoas como minha irmã geralmente reaparecia vestida de raiva. Eles são seus sobrinhos e você é a mãe deles. Ela começou a gritar de novo algo sobre como famílias de verdade aparecem. Como eu sabia que ela estava construindo sua marca no mercado imobiliário, como a mãe estava sobrecarregada. Como eu poderia ter avisado eles? Avisado eles? Eu tinha passado anos avisando eles toda vez que eu dizia que estava cansada, toda vez que eu pedia para dormir, toda vez que eu tentava fazer planos e recebia uma bolsa de fraldas em vez disso. Eles simplesmente nunca acreditaram que eu sairia. Minha mãe entrou na linha em seguida chorando tão forte que mal conseguia respirar. Por que você faria isso sem me contar? Ela perguntou. Porque toda vez que eu te disse que precisava de uma vida você riu, eu disse. Porque quando você me disse para pagar aluguel ou sair o que você realmente quis dizer, foi continue servindo esta casa ou pare de ser útil. Então eu parei de ser útil. Aquilo acertou. Eu pude ouvir no jeito como a linha ficou imóvel. Então vieram as facas de culpa. Minha mãe disse que tinha perdido 2 dias de trabalho. Minha irmã disse que um cliente tinha ido com outro corretor porque ela teve que sair de uma visita mais cedo. Os gêmeos tinham sido passados entre vizinhos, uma babá que eles não podiam pagar e uma tarde desastrosa no escritório da minha mãe. Meus irmãos mais novos, Caio e Enzo, tinham sido forçados a ajudar mais na casa e estavam furiosos com todo mundo. Toda a máquina estava engasgando agora que seu motor escondido tinha sido removido. Eu queria poder dizer que não senti nada. Eu senti. Eu senti luto, raiva, vindicação, alívio, mas mais do que qualquer coisa, eu senti clareza. O que estava acontecendo com eles não era a punição que eu criei. Era a conta vencendo de anos de evitação. Minha mãe baixou a voz e tentou mais uma tática. Só volta por um tempinho até as coisas se acalmarem. Lá estava a armadilha. Temporário. Só ajude a gente a atravessar o buraco. Só até. Pessoas como aquelas constroem jaulas com favores temporários. Eu olhei ao redor do meu apartamento para minha estante de loja de usados, minha planta na janela, meu horário de trabalho colado na geladeira, a vida que eu estava construindo lentamente com minhas próprias 2 mãos. Não, eu disse. Vocês não precisam que eu volte. Vocês precisam fazer escolhas diferentes. Minha irmã me xingou. Minha mãe soluçou. Eu encerrei a chamada. 10 minutos depois minha irmã mandou mensagem de novo. Espero que este apartamento valha perder sua família. Eu li 2 vezes e coloquei o celular na mesa. A verdade era mais dura do que o que ela escreveu. Eu não tinha perdido minha família naquela semana. Eu tinha descoberto a versão de família que eles sempre tinham sido quando eu não estava mais disposta a pagar pela pertença com meu trabalho. A queda continuou rolando. As amigas da igreja da minha mãe começaram a ligar, o que me disse exatamente como a história estava sendo contada. Na versão dela eu tinha fugido em uma fase egoísta e deixado todo mundo correndo. Na versão real, ela tinha passado anos terceirizando a criação e o cuidado dos filhos para a filha menos propensa a protestar, e então entrou em pânico quando aquela filha finalmente impôs um limite. Uma amiga da família, chamada Denise, me deixou um áudio tão doce que meus dentes doeram dizendo que minha mãe estava sob tensão terrível, e que como mulheres às vezes tínhamos que carregar mais do que nossa parte pelas pessoas que amamos. Aquela frase costumava funcionar comigo. Desta vez me deixou furiosa, porque o fardo sempre era atribuído à mulher mais complacente da sala. Porque a carreira da minha irmã era tratada como importante, o estresse da minha mãe tratado como sagrado e meu sono, renda e futuro tratados como flexíveis. Alguns dias depois, Caio me ligou da varanda dos fundos da casa. Ele soava envergonhado por ser o mensageiro. Ele me contou que minha mãe tinha recebido advertência no trabalho depois de sair cedo vezes demais. Minha irmã e minha mãe mal se falavam exceto para brigar. Os gêmeos tinham começado a agir mal porque a agenda deles ficava mudando. Enzo tinha esquecido um projeto em casa e levado detenção porque ninguém estava organizado mais. Então Caio disse a frase que ficou comigo.
Eu não percebi o quanto você fazia até você parar. Não era um pedido de desculpas, não exatamente, mas era a primeira coisa honesta que alguém naquela casa tinha dito. Eu agradeci e disse que nada disso era trabalho dele para consertar. No fim de semana seguinte, minha mãe apareceu no estacionamento da clínica veterinária quando meu plantão terminou. Eu soube que era o carro dela antes de ela baixar o vidro. Ela parecia mais velha do que 2 semanas antes. Não de forma teatral, só desgastada pelas consequências que ela não conseguia encantar ou culpar para longe. Ela pediu para conversar. Eu fiquei de pé. Ela começou com as mesmas falas. Ela tinha estado estressada. Não tinha querido dizer daquele jeito. Eu tinha exagerado. Ninguém esperava isso. Então, pela primeira vez, algo rachou. Eu realmente achei que você voltaria no mesmo dia, ela admitiu. Você sempre volta. Aquilo quase me quebrou porque era tão honesto e tão cruel ao mesmo tempo. Ela tinha contado com meu padrão mais do que valorizava minha dor. Esse é exatamente o problema, eu disse. Vocês todos construíram suas vidas na suposição de que eu absorveria qualquer coisa que jogassem em mim. Os olhos dela encheram imediatamente. Somos família. Família não é um passe livre, eu disse. Não é um sistema onde uma pessoa desaparece para que todo mundo possa ficar confortável. Ela perguntou se eu odiava eles. Eu disse não. Ódio teria sido mais simples. O que eu sentia era mais difícil. Eu amava eles o suficiente para parar de ajudar do jeito que mantinha todos nós quebrados. Ela tentou um último empurrão de culpa e me disse que a Larissa estava se afogando, que os meninos precisavam de estabilidade, que talvez eu pudesse pelo menos pegar os fins de semana de novo. Lá estava. Mesmo impedido de desculpas, eles negociavam acesso ao meu trabalho. Não, eu disse de novo. Se a Larissa precisa de babá, ela pode pagar por isso. Se você precisa de ajuda, peça ajuda sem agir como se eu devesse minha vida a você. Ela pareceu atordoada. Talvez porque ninguém na nossa família tinha falado tão claramente antes. Eu dirigi para casa tremendo, mas não de dúvida, de alívio. Naquela noite eu assinei a papelada para minha promoção no trabalho. 2 dias depois eu comprei um sofá usado de uma colega e carreguei escada acima com a ajuda da Mila e do marido dela. Nós comemos pizza em cobertores de mudança e rimos até meia-noite. Minha vida antiga tinha me treinado para pensar que apoio só vinha com cordas. Aquela semana me ensinou o contrário. Apoio de verdade não exige sua eliminação. Amor de verdade não requer exaustão como prova. E se as pessoas só desabam quando você para de se estender demais por elas, então, talvez sua saída não seja traição. Talvez seja a primeira coisa honesta que acontece naquela família em anos. 3 semanas depois, minha irmã pediu para nos encontrarmos. Não guerra de mensagens, não emboscada na casa da mãe. Um encontro de verdade em um café no meio do caminho entre o escritório dela e meu apartamento. Eu quase disse não. Então a curiosidade venceu. Quando eu entrei, ela já estava lá, sem maquiagem, cabelo em um coque apressado, olhando para um café que ela não tinha tocado. Ela parecia alguém que tinha sido forçada a se encontrar e não gostava da apresentação. A primeira coisa que ela disse foi: "Eu odeio que você estava certa." Eu sentei devagar. Ela me contou que tinha perdido 2 clientes em 10 dias porque a agenda dela estava tão instável. Ela e a mãe tinham brigado tão forte uma noite que os gêmeos ouviram tudo e começaram a chorar. Babá paga no Rio de Janeiro era mais cara do que ela tinha se dado ao trabalho de aprender porque ela nunca tinha precisado aprender enquanto eu existia. O emprego da mãe tinha cortado as horas dela depois de muitas interrupções. Os meninos estavam exaustos de serem jogados de um lado para outro. Nada na voz dela soava como atuação. Soava como alguém raspando verdade da própria garganta. Então ela disse: "Eu não percebi que a mãe te tratava assim porque eu me beneficiava disso." Aquilo foi o mais próximo de prestação de contas que eu já tinha ouvido dela. Não o suficiente para apagar nada, suficiente para importar. Eu perguntei se ela queria perdão ou uma babá grátis. Ela realmente riu uma vez, cansada e amarga. Aquela resposta costumava ser a mesma coisa para mim, ela disse. Agora eu sei que não é. Nós conversamos por quase 1 hora. Ela admitiu que a mãe costumava me chamar de a confiável como se fosse elogio, quando, na verdade, significava a mais fácil de usar. Ela admitiu que costumava despejar os gêmeos lá porque sabia que eu daria conta. E que em algum ponto ao longo do caminho ela parou de ver o quão insano aquilo era. Então ela deslizou algo pela mesa. Um cheque, não enorme, mas real.
Por todas as compras de supermercado, taxas da escola e coisas aleatórias que você cobriu no último ano quando eu disse que te pagaria de volta. Eu olhei para ele. Eu não precisava do valor. Eu precisava do que significava. Um reconhecimento de que meu trabalho tinha valor. Eu peguei. Não porque equilibrava as balanças. Nunca poderia. Mas porque recusar seria a velha eu. A versão treinada para provar amor engolindo perda. No fim de semana seguinte, eu concordei em passar na casa por 30 minutos. Quando eu parei na garagem, eu vi as consequências antes de abrir a porta do carro. O quintal estava sem aparar. Brinquedos espalhados por todo lado. Pela janela da frente, eu via pratos na pia e roupa desdobrada no sofá. Não caos de filme de desastre. Só a bagunça comum e moedora que aparece quando a trabalhadora invisível vai embora e todo mundo ainda está aprendendo a funcionar. Minha mãe abriu a porta e explodiu em lágrimas na hora. Não lágrimas cinematográficas, lágrimas cansadas. Ela me abraçou e eu não abracei de volta imediatamente. Dentro, Caio estava fazendo macarrão com queijo de caixa, enquanto Enzo caçava um formulário de permissão e um dos gêmeos coloria em papel de construção colado na mesa, porque aparentemente aquela era a única forma de manter-lo quieto. Era bagunçado, barulhento, imperfeito. Também era honesto de um jeito que a casa antiga nunca tinha sido. Ninguém podia fingir mais que aquele lugar funcionava sozinho. Minha mãe pediu para conversar em particular. Na cozinha, ela disse que sentia muito. Não sinto que você se sentiu assim. Não sinto, mas eu estava estressada. Só sinto. Ela me contou que tinha ficado envergonhada do quanto tinha se apoiado em mim, então disfarçou como dever de família. Ela disse que perder o controle da casa tinha forçado ela a ver que eu tinha carregado muito mais do que ela jamais admitiu. Então ela disse a frase que eu acho que ela tinha evitado a vida toda. Eu errei em fazer sua utilidade seu lugar nesta família. Eu queria poder dizer que aquilo curou tudo instantaneamente. Não curou. Algumas feridas não fecham só porque a verdade finalmente é dita, mas importou. Eu olhei ao redor daquela cozinha, onde eu uma vez tinha preparado lanches meio dormindo depois de plantões noturnos. Onde eu tinha balançado gêmeos chorando em um quadril enquanto assinava formulários da escola com a outra mão. Onde eu tinha sido mandada pagar aluguel como se meu trabalho não contasse nada e senti algo calmo se instalar sobre mim. Você me ensinou algo importante, eu disse. Nunca deixe as pessoas confundirem acesso com amor. Nunca deixe elas chamarem dependência de devoção. E nunca continue provando seu valor para pessoas que só notam quando ele some. Minha mãe chorou mais forte. Minha irmã ficou na porta ouvindo, silenciosa pela primeira vez. Eu fiquei exatamente 28 minutos. Na saída, um dos gêmeos correu e abraçou minha perna, e eu me abaixei e beijei o topo da cabeça dele, porque nada disso tinha sido culpa dele. Na porta, minha mãe perguntou se eu viria para o jantar de domingo na semana seguinte. Não para ajudar, não para cuidar de ninguém. Só jantar. Eu disse a ela talvez. Aquilo era outra coisa nova que eu tinha aprendido. Amor não precisa soar como sim sob demanda. Às vezes amor soa como talvez, e isso tem que ser suficiente. Quando eu voltei para meu apartamento, eu sentei na varanda enquanto o florista de baixo trancava a loja pela noite e pensei sobre a versão de mim que uma vez acreditou que sair destruiria minha família. Não destruiu. Forçou eles a se encararem. E me salvou. A maior lição que eu tirei de tudo isso é esta. Às vezes ir embora não é egoísmo. Às vezes é educação. Ensina as pessoas ao seu redor o quanto seu trabalho realmente valia. Ensina você que sua identidade não pode ser construída inteiramente de sacrifício e ensina todo mundo envolvido que amor sem respeito é só obrigação vestindo uma cara mais suave. Então me deixe perguntar isto. Se sua família só notou seu valor depois que você saiu, você voltaria do mesmo jeito que era antes ou finalmente escolheria a versão de si mesma que não precisa mais ganhar um lugar à mesa?